os irmãos a abrirem a palavra em Lucas, no capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. E antes de a gente ler a palavra, a gente vai ler essa famosa parábola de Jesus, uma parábola que todos vocês conhecem, muito conhecida. Eu não sei como que está aí o seu subtítulo na Bíblia, mas ela é conhecida por esse subtítulo que está na minha Bíblia, a parábola do filho pródigo, do filho perdido. E a gente vai estudar essa passagem hoje. Lucas capítulo 15, a gente vai ler o versículo 1 e o versículo 2, e a gente vai pular para o versículo 11 e ler do 11 ao 32. Tá bom? Lucas, capítulo 15, do versículo 1 e 2, pulamos para o 11 ao 32. E diz assim a palavra de Deus. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Versículo 11. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela cidade e ele o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra ti, o céu, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: O que está acontecendo? Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me destes nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Palavra de Deus.
E eu queria meditar com vocês essa noite nessa passagem. Ela é uma passagem muito conhecida, você já deve ter ouvido alguma pregação nessa passagem da Bíblia, ou talvez algumas pregações nessa passagem, o que torna a minha tarefa muito mais difícil. Mas o próprio título dessa passagem, a parábola do filho perdido ou do filho pródigo, ela é um problema. Lembra que os subtítulos que nós temos nas nossas Bíblias, os capítulos, os versículos, nada disso tem no texto original, no grego ou no hebraico. Tudo são adições. Então, esse subtítulo aqui, ele é uma adição. Alguém colocou ele ali, achou melhor chamar essa passagem assim, e essa passagem ficou conhecida assim. Contudo, ele é um erro. E existe um erro você pegar essa passagem, e você não vai conseguir interpretar essa passagem se você apenas olhar pro filho mais novo. Porque a intenção de Jesus nessa passagem não é apenas falar do filho mais novo, mas ele está falando dos dois filhos, dos dois irmãos. A intenção de Jesus é que nós venhamos a contrastar um com o outro. Mas o grande e o radical e o escândalo de toda essa passagem aqui é o amor do Pai. Não apenas com relação ao filho mais novo, mas com relação ao filho mais velho. Porque tanto o mais novo estava perdido, como o mais velho estava perdido. Os dois estavam perdidos. Os dois precisavam do amor do Pai, do perdão do Pai. Não existe filho bom e filho ruim nessa passagem. Os dois são ruins. Então, a gente começa... Por que eu li só o versículo 1 e 2 aí do começo? Porque a gente precisa entender, em primeiro lugar, para quem Jesus está falando. Toda vez que a gente vai interpretar uma passagem, toda vez que a gente vai ler uma passagem e vai tentar entender do que a passagem lida, a gente tem que ler todo o seu contexto imediato. Então, aqui Jesus está falando no começo, versículo 1 e 2. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, o que Jesus começa a fazer? Depois, Jesus vendo isso, Jesus sabendo disso, ele começa a contar parábolas. Agora eu tenho dois tipos de público aqui. Eu tenho os fariseus, os religiosos da época de Jesus, os homens, os intelectuais, os teólogos, os grandes teólogos da época, e eu tenho do outro lado quem? Pessoas que eles consideravam pecadores, prostitutas, cobradores de impostos, e assim vai. Pessoas que, no ver dos fariseus, não eram dignas de sequer ouvir a Deus, sequer ter relação com Deus, porque eles são pecadores. Aí, para colocar esse problema em perspectiva, Jesus ele conta parábolas, ele conta uma história. E é essa história que ele conta. Então, existem dois tipos de pessoas aqui. Jesus representa como dois irmãos, o justo e o pecador. O mais velho, o fariseu, e o mais novo, o pecador, que é o representante desses grupos que estão escutando Jesus. Então, isso aqui é muito importante para você poder começar a entender do que essa passagem se trata. Então, essa passagem ela fala do quê? Que o cristianismo ele é radicalmente diferente de tudo aquilo que eles pensam e entendem como religião, como se relacionar com Deus. E é por isso que eu falo que os dois aqui estão perdidos. Porque nenhum deles aqui entendeu quem é Deus. E Jesus ele vem então para explicar quem é Deus. Quem é Deus? E aí a gente começa a ver no versículo 11, a partir do versículo 11 até o versículo 24, o filho mais novo. Jesus começa a relatar então a história do filho mais novo. E a primeira coisa que a gente vê no versículo 12 é o que ele faz. Ele chega ao pai e ele pede o que para o pai? Pai, eu quero a minha parte da herança. Só que existe um problema nisso. O pai ele estava vivo. Alguém que já pediu herança para o pai vivo? Em outras palavras, o que esse jovem ele está dizendo para o pai dele? Eu
queria que você estivesse morto. Porque o meu relacionamento com você é um relacionamento que eu só quero e só suporto você, por quê? Porque eu quero aquilo que você tem, mas o meu desejo é que você estivesse morto. Como que um pai deveria responder isso? O que você acha que você, como pai, como você responderia a isso? Como você responderia a isso? Como que você... Agora a gente tem que lembrar, tudo que eu vou falar aqui, gente, a gente volta, transporta a sua mente para onde? Para a cabeça de um judeu do primeiro século. Não é nossa cultura. A gente tem que entender algumas coisas da cultura deles para poder começar a entender o que está acontecendo aqui. Você chega para o patriarca da família, vocês sabem muito bem qual é o poder de um patriarca nesse tempo, e você chega para o patriarca e fala assim: eu desejo que você estivesse morto para que eu pudesse ter o que eu quero ter. Porque enquanto você está vivo, eu não posso ter o que eu quero ter. Ou seja, o meu relacionamento com você, eu só tenho ele porque eu preciso. Então me dá o que eu quero. E o pai, a resposta do pai, ela é: como assim? Imagina agora esses judeus escutando Jesus. Tudo que eu vou falar, você imagina esses judeus, o público de Jesus escutando ele. Imagina esses fariseus que eram patriarcas das suas casas, ouvindo isso. Um filho chegar e lhe pedir isso, ou basicamente lhe desejar a morte. A lei de Moisés diz que filhos desobedientes, se o seu filho fosse um filho desobediente, você tinha que levar ele para a porta da cidade, falar para os líderes da cidade: esse meu filho aqui é um beberrão, desobediente. E o que aconteceria com ele? Eles apedrejavam esse menino até a morte. Filho desobediente, Israel morre a pedrada. Essa é a lei de Moisés. E aí, o que vocês acham que esse filho ia ganhar? Mas aí vem a resposta, que é um tapa na cara de qualquer fariseu. Qual que é a resposta? Ele vai e ele divide o que ele tem e dá para o filho dele. E o filho dele vai embora. Ele dá para o filho dele aquilo que ele pede. Como assim? Aquele menino, a única coisa que esse menino merecia era apanhar. Mas o pai dá aquilo que ele suporta esse amor esse amor rejeitado. Ele ama o filho dele, ele cria o filho dele. É um belo dia, esse menino tem 18, 19 anos, ele fala para você: ó, me dá o que eu tenho aí direito, porque eu estou indo embora de casa. Como assim? Como assim? Então, o relacionamento dele com o pai dele é só por causa daquilo que o pai dele pode dar para ele. Ele não tem interesse nenhum no pai dele. Nenhum. E aí o pai ele vai dizer: toma aí, é teu. E esse menino ele vai e ele gasta todo o seu dinheiro. Versículo de 13 a 16. Ele vai e gasta todo esse dinheiro. E como que ele gasta todo esse dinheiro? Com prostitutas, com farra, com bebedeira. Agora, ele chega ao ponto de perder tudo que ele tinha e trabalhar com porcos. E aí a Bíblia vai falar, o Jesus ele vai dar um outro tapa na cara do judeu, que é o seguinte: ele não vai só trabalhar com porco. Gente, lembra da lei de Moisés? Lei de Moisés, judeu, ele chega perto de porco, ele toca em porco, ele come porco, é proibido pela lei. Judeu não tem lida nenhuma com porcos, não tem porco, eles não criam porcos, eles não mexem com porco, porque é um animal impuro. Mas Jesus, para escandalizar a sua plateia, o que ele fala? Ele vai trabalhar com porcos. Ele gastou todo o seu dinheiro com prostitutas, e agora ele vai trabalhar com porcos. Ele não vai apenas trabalhar, ele deseja comer aquilo que os porcos comem. Não é nem o porco, é o que o porco come. O que o porco come? Lixo, lavagem. É isso que ele come. E aí então, imagina esse homem que Jesus está descrevendo diante de um fariseu do primeiro século. De um homem que agradecia todos os dias por não ter nascido mulher e nem pagão. Que para eles um pagão e um cachorro era a mesma coisa. Porque eu não sou como esse pecador.
É isso aqui que ele está olhando e está ouvindo. Como assim? Esse menino chegou no fundo, no fundo. Não tinha onde mais Jesus escandalizar eles. Não tinha mais como ele chocar a audiência dele. E aí o que acontece é muito... eu chamei isso aqui de o plano infalível. Se você... A Sofia às vezes assiste a Turma da Mônica, e o Cebolinha sempre tem um plano infalível, que nunca dá certo. Ele também fez o seu plano infalível. E o seu plano infalível era: eu vou voltar para o meu pai e eu vou fazer o quê? Eu vou pedir para ele, eu vou falar... Ele já chega com o discurso pronto. Fiz aqui meu discurso, estou com ele prontinho, vou chegar lá para meu pai, eu vou falar meu discurso para ele. Qual que é o discurso? Pai, pequei contra ti e contra os céus. Já não mereço ser chamado seu filho. Agora, toma-me como um dos seus empregados. Note que ele não fala, me tome como um dos seus escravos, porque eles tinham escravos. Ele não pede para o pai o quê? Ser um escravo. Por que ele não pede para o pai ser um escravo? Porque o empregado é diferente. O empregado, ele trabalhava, ele sabia, ele tinha um trade, aqui nos Estados Unidos chama de trades, né? Ele tem uma profissão, ele era um marceneiro, um pedreiro, ele tinha... Ou seja, pai, me ensina uma profissão. Por quê? Porque ele entendia o que é uma coisa da cultura deles. Que ele não podia ter feito o que ele fez, voltar para casa e ser aceito pelo pai. Ele não podia. Então, ele tinha que merecer a sua volta para a casa do pai. E ele tem que trazer restituição. Então, ele chega com um plano prontinho. Pai, me coloca de volta, eu vou aprender, eu vou começar a te pagar aquilo que eu estou te devendo. Aquilo que eu fiz o Senhor perder. Então, o que ele quer fazer? Ele quer merecer a sua volta para casa. É isso que ele está tentando fazer aqui. Aí a gente começa a ver a escandalosa resposta do pai. E isso aqui é escandaloso por quê? E para a gente lê hoje, no nosso século, no nosso tempo, com a nossa cabeça pós-moderna, a gente não entende isso aqui. Aí Jesus ia falar que Deus, ou que o Pai faz 3 coisas. O que ele fala? Ele corre, ele abraça e ele beija. Ele corre. Patriarcas não corriam em Israel. Patriarca nenhum ia correr atrás de filho. Por que eles não corriam? Porque para eles correrem, lembra das roupas. Se você já assistiu qualquer teatro, filme, você lembra das roupas deles. Então, aquela é quase que um vestido. Um vestido? O que aconteceu? Caiu para trás. Não tem problema. Eles andavam quase como um vestido. Então, para que ele pudesse correr, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que erguer o seu vestido, a sua roupa, mostrar as suas pernas, mostrar a sua nudez, para que ele pudesse correr. Pode deixar, adulta, pode deixar, não precisa não. Para que ele pudesse o quê? Correr. Então, o que acontece ele vê o filho de longe, ele amarra, ele pega as suas roupas, ele ergue as suas roupas, ele se humilha perante quem estivesse lá para ver. E ele corre, até chegar e abraçar aquele filho. Agora volta de novo, imagina um fariseu escutando isso. Ele se humilha para abraçar um filho que gastou todo o dinheiro do seu pai com prostitutas e com porcos. Ele é a escória da sociedade. E o pai corre. Que pai é esse? Que tipo de pai é esse, Jesus? Que corre atrás de um filho como esse. Esse filho, ele não tem nada mais com a família, ele não merece ser digno de ser chamado filho, e ele sabe disso. Mas a segunda coisa que ele faz, ele chega lá e ele abraça o filho. E o filho começa com aquele discurso pronto que ele tinha programado. Olha aqui, pai, eu pequei contra ti, pequei contra o céu, eu já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai nem deixa ele terminar. O pai nem deixa. Depressa, tragam a melhor roupa. Tragam. Ele nem deixa. Ele está tentando que mais uma vez merecer, mas o que ele fez com o pai dele não tem pagamento.
Não tem como ele pagar, a dívida é impagável. A humilhação, não é só o dinheiro, que era impossível para ele pagar, trabalhando no que ele pudesse trabalhar. Mas era uma dívida impagável com o pai. Mas o pai chama ele, abraça ele, e ele no estado, imagina uma pessoa que estava passando fome num outro país, quando ele chega em casa, ele chega limpinho, de boa aparência, certo? De maneira nenhuma. Ele chega basicamente quase nu, sem sandália, sem nada, a sujeira, o fedor, o cheiro que aquele homem devia estar. E ele não espera, o pai não espera o filho tomar um banho. Ele não espera que o filho prove a sua inocência, prove ou se garanta o seu lugar de volta na casa do pai. O filho não merece nada do pai. Quem começa, quem vai atrás é o pai. Ele não espera que o filho esteja limpo, é o pai. É o pai que vai atrás, abraça o filho. E então ele beija o filho. E aquele beijo é o beijo da reconciliação. Ele se reconcilia com o filho. Não é o filho, é o pai que começa todo o processo. Se lembre que é o mesmo pai que foi rejeitado, que foi humilhado, e que se humilha por causa do filho, para que ele pudesse estar ali com ele. Então ele fala com seus empregados, tragam a melhor roupa. Qual era a melhor roupa da casa? A do pai. Vai e pega a minha roupa e coloca a minha roupa nele. A minha roupa. A melhor. Traz o anel. Qual anel? O anel de filiação. É meu filho. Põe uns sapatos no pé dele. Esse menino vai andar diferente. Ele vai ter um novo caminho. Então, é o pai que vai atrás do filho. E Jesus deixa muito claro a condição desse filho, que é a nossa condição, porque se você ler aí no versículo 24, ele vai falar assim, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Essa é a nossa condição diante de Deus. Se você não entendeu o que eu estou falando de você até agora, eu estou falando de você e de como o Pai te ama. Essa é a nossa condição. Deus não esperou você estar limpo, Ele veio ao seu encontro, Ele colocou a roupa dele. Ele te beijou, Ele te abraçou, nunca foi você. Nós, os piores dos pecadores, o Pai vem, Ele se humilha por causa de nós. E então, Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 10, ele vai falar o quê? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, essa é a nossa condição. Fora de Deus, a parte do Espírito Santo, a parte da obra de salvação de Jesus Cristo, mortos em delitos e pecados. Mortos. Esse meu filho estava morto. Morto. Essa era a nossa condição. Mas então, o relato muda, e agora ele vai para o filho mais velho, o justo. Se você tivesse, o slide parou, mas está lá, o santão. Esse é o santão. E a primeira coisa, vai do versículo 25 ao 31, a gente vai ver a história do justo. E aí o que ele faz? O justo está voltando para casa e ele escuta música. E aí ele escuta música e ele chama o quê? Alguém, um empregado, e pede, o que está acontecendo? Eu saio para trabalhar e o que está acontecendo aqui? E aí o empregado chega, o seu irmão voltou, e o seu pai matou um novilho cevado para ele. O que Jesus fala? Qual que é a reação do filho mais velho? Ele recebe o irmão com alegria, certo? Não. Ele se ira com o pai. Ele se ira com o pai. E aí a gente começa, novilho. Tem alguma coisa com novilho nessa passagem. A gente precisa entender que eles não comiam carne. Carne não era uma comida comum para eles. Eles não comiam carne toda hora. Geralmente, carne eram para ocasiões especiais. Por exemplo, a Páscoa. Lembra que a Páscoa tem o cordeiro? Não é um novilho, é um cordeiro, que eles comem em família. Mas agora eles matam um novilho. Quantos
quantas pessoas podem ser alimentadas com um novilho? Muita gente. Então, quantas pessoas vocês acham que tinha nessa festa deles? A cidade toda. Provavelmente todo o vilarejo deles estava nessa festa. Então, é lógico que todo mundo conhece o anfitrião e os seus filhos, a família. O filho mais velho não está, o filho mais velho chega em casa e o filho mais velho fala o quê? Eu não entro nessa festa. Eu não entro nessa festa. E então, o que acontece? O pai ele tem que sair. Ele tem que sair. Por causa disso, o pai ele é mais uma vez humilhado por um filho dele. Porque o pai tem que ir lá fora implorar para o filho poder entrar. Filho, entra. Filho, entra. O pai se humilha para ir ao encontro do seu filho, que se acha justo. Que se acha justo. Mas assim como o irmão mais novo, a relação dele com o pai era uma relação de o quê? Eu só suporto você porque eu quero ter aquilo que eu gosto de verdade. Não é por causa do meu amor por você. Porque qual que é a reclamação dele? Olha a reclamação dele. Olha, eu estou aqui todo esse tempo trabalhando para o Senhor como um escravo. Eu trabalho como um escravo. E você nunca me deu o quê? Sequer um cordeiro para matar e festejar com os meus amigos. Eu nunca desobedeci a um mandamento seu, a uma ordem sua. Nossa, esse filho é bom, esse cara é um cara legal. Sabe qual que é o grande problema? Qual que é o grande problema disso aqui? Por que ele obedeceu o pai? Para tentar controlar o pai. Ele queria mostrar, ele queria o quê? O que ele queria, na verdade, era o que ele gosta, que é dinheiro, é riqueza. A relação dele com o pai dele era a mesma do irmão, só que o irmão, ele era um pecador e foi e se deliciou no pecado, enquanto a dele, ele queria controlar o pai pela sua própria justiça. Ele era aquela pessoa, aquele tipo de pessoa que tem uma justiça própria. Eu nunca desobedeci a você, eu sempre trabalhei para você. Ele fez isso por amor, por gratidão? Não. Pode ver que ele nem chama o pai de pai aqui. Quando o pai sai, o que ele fala? Olha. Porque a gente precisa entender outra coisa. Um novilho era muito caro. Uma vez que o filho mais novo pegou a parte dele da herança, e para você entender isso, o filho mais velho em Israel, ele ficava com a grande parte, geralmente 65% de toda a riqueza do pai. 65%, 70% da riqueza do pai era do filho mais velho. O resto, todos os outros filhos dividiam. Por quê? Porque o filho mais velho é que iria cuidar da família, ele seria o novo patriarca. E aí, o que ele está falando? Pai, esse dinheiro que você gastou nele é meu. É meu. Você não podia ter feito isso sem me consultar. Porque é tudo meu. E não deveria ser gasto com esse moleque. E então, ele tem ele do mesmo jeito que o outro não tem relacionamento com o pai baseado no amor, em interesse, é o mesmo tipo de relacionamento que esse aqui tem. Então a resposta do pai, versículo 28 e 31 e 32, meu filho, por favor, entre. Ele vai ao encontro do filho. O pai, mais uma vez, ele se humilha diante do filho, para que o filho se volte para ele, para que o filho entre, receba o seu irmão de volta para casa. E aí, quando a gente está na pontinha da cadeira, para a gente saber qual que é o fim dessa passagem, nossa, o filho mais velho vai voltar, vai entrar, eles vão se abraçar, eles vão receber, a família vai viver feliz para sempre. Jesus faz o quê? Acaba a passagem. Ele acaba. E ele não fala para a gente como essa passagem acaba. Mas o Novo Testamento, os Evangelhos, vão mostrar para a gente como é que essa passagem acaba. Como que essa passagem acaba? O que acontece com o filho mais velho?
O filho mais velho, depois disso, ele procura uma ocasião e mata o pai. É isso que ele faz com o pai dele. Depois disso, ele vai e mata o pai. Por quê? Porque ele não suporta um pai que ama dessa maneira. Ele não suporta um pai que pode perdoar o que o irmão mais novo fez. Ele vai e mata o seu pai, porque ele não pode suportar um pai desse. Ele não pode. E se você acha que o que eu estou falando nossa, eu nunca ouvi isso. Talvez você nunca tenha ouvido isso mesmo. Mas o que acontece logo, por exemplo, quando Jesus ele fala várias vezes nos evangelhos, ele acaba de falar, o que acontece depois? O que os fariseus saem falando? Eles procuram uma maneira de matá-lo. Eles procuram uma maneira de matá-lo. Lembrando que os fariseus, quem que é o irmão mais velho? Os fariseus. Quem é o irmão mais novo? Os publicanos e pecadores, nós. Então, saindo dali, o filho mais velho mata o seu pai. Porque o filho mais velho de Israel matou o Senhor. Jesus foi morto pelos fariseus. E aí a gente chega na conclusão de tudo isso. Jesus ele nos apresenta 3 coisas nessa passagem. Ele nos apresenta quem é Deus, o que é pecado e que nós precisamos de salvação. Como nós podemos ser salvos? Nós precisamos de salvação disso tudo. Quem é Deus? Deus é esse pai amoroso que vai atrás, é esse pai que abraça aquele que ninguém mais quer, que todo mundo rejeitou. Aquele que está todo sujo e fedendo. Esse é Deus. Porque muitas vezes a nossa visão de Deus, se você teve um problema com o pai, se seu pai não foi um cara tão legal, quando você assume, você fala que Deus é um pai, se você não conheceu isso, mas tem muita gente que, eu não gosto dessa ideia de Deus como pai. Eu conheci gente assim, eu tive gente que andou comigo que não gostava dessa ideia de pai, que precisou ser curado. Porque não aceitava que Deus era pai. Porque teve um pai abusivo. Teve um pai que bateu. Teve um pai que fez isso, que um pai que fez aquilo. Mas o que Jesus está falando aqui é, desculpa se você teve um pai assim, mas o meu pai não é esse pai. O meu pai é amoroso. O meu pai é perdoador. O meu pai é tardio em irar-se, pronto a perdoar. O meu pai não vai esperar você agir. O meu pai vai ao seu encontro. O meu pai não vai esperar você estar limpo. Ele vai te limpar. O meu pai é esse pai que ele está pronto para te abraçar a partir do momento em que você vier, você está ali, ele vai te abraçar do jeito que você tiver. Você não tem como merecer o meu pai. Você não tem como merecer aquilo que ele vai fazer. Você não tem como merecer o perdão dele, porque o que você fez é impagável. Mas ele está disposto a te perdoar. Ele está disposto a te trazer de volta, a te abraçar, te colocar uma roupa nova, a roupa dele. Te dar um anel de filiação, agora é meu filho. E te colocar num caminho novo. Esse é o meu pai. Esse é o meu pai. Ele não é esse pai que vocês pensam que ele é. Ele é o meu pai. Ele não é como um pai de vocês. Ele é amoroso, ele é bondoso, ele é santo. E sim, ele não tolera o pecado, a maldade e a injustiça. Mas ele é bom. Mas ele é bom. Em segundo lugar, o que é pecado? O primeiro filho é o caso clássico. Qual que é o caso clássico? O pecador perdido em seu pecado. Esse é o primeiro caso que nós vemos claramente e que a gente consegue enxergar muito bem na vida dos outros. Olha lá, pecador, faz isso, pecador. A gente consegue fazer, a gente muitas vezes age como o filho mais velho. A gente consegue apontar o pecado dos outros. Só que o segundo filho é o justo perdido na sua justiça. Sabe por que eu estou pregando essa mensagem hoje, depois de ter pregado a cruz e falado da cruz, lidado tanto com a justiça de Deus, com a santidade de Deus, com a nossa depravação,
com quem nós somos diante de Deus, porque eu só posso pregar essa mensagem depois que nós estudarmos tudo que nós estudamos. Porque se eu prego essa mensagem, porque eu estou falando do amor de Deus, esse é o amor escandaloso de Deus. Eu estou falando dele, desse amor escandaloso que ele tem. E sim, é radical o amor de Deus. Não existe pecado que Deus não perdoe. Deus perdoa todo tipo de pecado, todos eles. Uma vez uma pessoa me falou assim: Deus não pode me perdoar, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. O que você está me falando, eu respondi, é que o seu pecado é maior do que a graça de Deus e a obra de Jesus Cristo na cruz. É isso que você está falando, quando Deus não pode te perdoar. Sim, Ele pode te perdoar, e Ele quer te perdoar, e Ele quer abraçar você porque Ele te ama. Mas Ele não vai deixar você andar do jeito que você quer andar. Ele vai te transformar, Ele vai te lavar. E você vai andar como filho dEle, como nós estudamos na semana passada. Esse amor de Deus é radical. Mas aí esse filho, esse segundo filho, é o quê? É esse filho que entendeu a justiça de Deus. Entendeu que Deus é santo. E que Deus não tolera um único pecado. E que não existe nenhum justo, nenhum sequer. Ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. E eu enfatizei isso muito. Só que você cai em erro quando você cai nos extremos. Porque o grande problema é você pegar a graça de Deus, abraçar a graça de Deus, então eu posso viver de qualquer maneira e cair em libertinagem e viver do jeito que você quer viver. Se Deus me ama desse jeito aqui, então eu posso cair em libertinagem. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. De maneira nenhuma. Quando você olha para o preço que Ele pagou para ter você. E eu costumo dizer para as pessoas: Rodrigo, eu não consigo parar de fazer isso, eu não consigo parar de fazer aquilo, eu não consigo parar de pecar. E aí as pessoas: mas eu fico orando, não, eu não vou fazer, porque eu tenho que ser bom, Você nunca vai parar de pecar desse jeito. Toda vez que eu tenho problemas, que eu não consigo parar, eu olho para um lugar, eu olho para o tanto que Ele me amou. Eu olho para a cruz. E eu penso: como que eu posso pecar, fazer isso de novo, com Ele que me amou tanto? É a mesma coisa que eu pegar a lança daquele soldado e enfiar do outro lado de Jesus Cristo. Jesus, o Senhor não apanhou o suficiente, toma aqui mais um. Ou senão, Ele está carregando a cruz e eu venho e bato. Toma aqui, esse pecado, não, toma mais aqui, carrega mais. Toda vez que eu penso em cair, em pecar, toda vez que vem o tentador, eu penso no sacrifício, no amor dEle. E isso me constrange do pecado. Isso me afasta do pecado. Não é a minha força, não é o que está em mim. É o tamanho do amor dEle por mim. É o amor dEle. É o amor. Não vou obedecer porque eu tenho que ser... eu tenho que obedecer porque... o Rodrigo é líder da igreja, ele tem que obedecer, ele tem que andar corretamente, ele tem que ser um fariseu, um bom fariseu. No dia que eu fizer isso, eu não entendi nada do amor de Deus. Eu obedeço, não porque eu tenho que obedecer, porque senão Deus vai me mandar para o inferno, porque se Deus é esse Deus, Ele... Não. Porque eu preciso ter, se eu não obedecer, Deus não vai me abençoar. Ele já te deu tudo em Cristo. Como assim? Você quer colocar... eu vou obedecer para conseguir uma bênção, eu vou obedecer para Deus me dar isso. Como assim? Ele já te deu tudo que Ele tinha. Ele te deu Cristo. Ele não nos dará juntamente com Ele todas as outras coisas? Não é o que diz Romanos capítulo 8? Ele nos deu Cristo. Então, se você abraça a graça, e sem entender a justiça, você cai em libertinagem. Se você abraça a justiça sem entender a graça, você se torna um fariseu. Você começa a ser o xerife do reino, na linguagem do pastor Tales. Você começa a vigiar a vida de todo mundo e falar: pecador, 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 pecador. Fez isso, fez aquilo. Vira um fariseu, que quer controlar os outros. O pecado dos outros é problema deles com Deus. Nós não somos Satanás para expor o pecado de ninguém. O pecador nós abraçamos, amamos
e andamos com Ele, até que Ele volte do seu caminho. Oramos, é isso que a gente faz. Só o Evangelho traz equilíbrio. Porque todas as religiões do mundo, ou você vai ter um ou você vai ter o outro. O cristianismo é total, é isso que Jesus está ensinando nessa parábola. O cristianismo é totalmente diferente de todas as outras religiões. Porque as religiões gregas do tempo dele eram: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Tudo posso. E não vou deixar que nada me contamine. O apóstolo Paulo está citando isso em 1 Coríntios. Ele não está dizendo isso para a igreja. Porque eu vejo muita gente tomando esse versículo erradamente. Ele está citando uma filosofia grega. Então, o que acontece é, você tem um ou outro, ou você tem essa religião de o quê? Torne Deus o seu devedor. Como que é assim? Esse é o slogan dos fariseus. Esse é o slogan do islamismo. Esse é o slogan de qualquer religião que não é pela graça. Por quê? Porque você vai obedecer para fazer Deus, forçar a mão de Deus a te abençoar. Eu vou para o céu por quê? Porque eu sou bom. Eu vou para o céu por quê? Porque eu fiz por merecer, porque eu obedeci. Eu nunca desobedeci um mandamento seu. Eu trabalhei como um escravo para o Senhor. O Senhor tem que me salvar. Que? Só tem uma coisa que pecadores merecem diante de Deus: a ira e o inferno. Mas Ele é gracioso e bom. E aí o outro lado é: eu posso fazer o que eu quiser. Só que no Evangelho, a graça, só na graça, e é só através do Evangelho de Cristo, e nenhuma outra religião você vai encontrar isso. Aliás, é isso que C.S. Lewis diz. Um dia discutindo sobre essa questão, qual que é a diferença entre as religiões do mundo e o cristianismo, é essa. Eles estão lá discutindo calorosamente, e ele passa e ele fala: essa resposta é fácil. Qual que é a diferença entre todas as religiões do mundo e o cristianismo? A graça. A graça. Porque só pela graça nós podemos ir para o céu e chegar lá no céu, abaixar a cabeça e saber: eu não estou aqui porque eu mereço. É graça. E ninguém bate no peito e fala assim: eu estou aqui, Deus, você viu como que eu fiz? Você viu que eu... Não. Eu estou ali porque o Cordeiro me salvou. É o sangue dele. É graça, é pura graça de Deus. E só graça. Não é por salvação, não é por obras, para que ninguém se glorie. Não é por obras, só o cristianismo. Contudo, nós não nos tornamos xerifes do reino, porque nós entendemos quem nós somos, o tamanho do nosso pecado. Nós sabemos que nós somos como esse menino, que chegou no poço, no fundo do pecado, e da onde a gente sabe da onde Deus nos tirou. A gente sabe. Então a gente nunca vai poder ser um fariseu, porque a gente sabe da onde vem a nossa justiça vem dele. Então o justo não estava perdido por causa do seu pecado, ele estava perdido por causa da sua justiça própria. Ele se orgulhava da sua justiça, ele se achava bom demais e que não precisava do perdão e do amor do Pai. Ele achava o quê? Como assim? Como assim você vem? Não, eu não preciso do seu perdão, eu sou bom. Eu sou bom. Um estava perdido por causa do seu pecado, o outro estava perdido por causa da sua própria justiça. Ele se achava bom demais. Não é o que acontece muitas vezes quando a gente prega o evangelho aí fora? O que as pessoas falam? Eu não preciso do seu Deus. Eu não preciso que ninguém morra por mim, eu sou bom. Eu sou uma pessoa moral, eu sou uma pessoa boa. Meu irmão, você não sabe como você é mau. E como desesperadamente você é nesse estado de Cristo. Então temos duas maneiras de estarmos perdidos: vivendo para nós mesmos, pegando a nossa vida e vivendo para nós mesmos, para os nossos próprios prazeres, para os nossos próprios desejos, tomando a vida que Deus nos deu e vivendo de qualquer maneira, ignorando a Ele, ou obedecendo a Deus e ser um religioso, para forçar a Deus a nos abençoar. Você tem duas maneiras de viver. Ou você vai pegar e vai viver: eu não estou nem aí que Deus me salvou, que Deus fez isso, não estou nem aí com isso. Eu vou fazer o que eu quero. Ou você vai vir e vai: não, eu vou ser assim. Por quê? Porque eu vou fazer Deus me abençoar. Eu determino Deus. Você determina para Deus? Sério?
E a grande ofensa do Evangelho, o grande escândalo do Evangelho é que o Evangelho humilha tanto um quanto o outro. O Evangelho humilha tanto o justo, o cara da justiça própria, quanto o pecador. Ele é ofensivo para os dois. Porque você fala isso para um pecador, ele se ofende com o Evangelho. E você fala isso para uma pessoa que se acha justa, ela se ofende com o Evangelho. É só pela graça. É só pela graça. Nós precisávamos de um irmão mais velho que fosse diferente. Porque aqui, o que Jesus está fazendo? Ele está contrastando, sim, o pecado daqueles irmãos. Mas nós precisávamos de um irmão mais velho. Qual o tipo de irmão mais velho? O irmão mais velho que tinha tudo, como esse irmão tinha tudo. Coitado desse irmão que tinha esse tipo de irmão. O irmão mais novo que tinha esse tipo de irmão mais velho. Porque o nosso irmão mais velho é diferente. O nosso irmão mais velho, sim, é tudo dele. Mas ele deixa a sua glória para ir atrás deles, daqueles que estão perdidos de nós. Ele vem e ele se humilha para nos encontrar. Ele tira a sua capa para nos vestir. Ele tira o seu anel de filiação e coloca no seu dedo. Ele tira as sandálias dos pés para colocar no seu pé. Ele é despido para que você tivesse roupa. Ele sofre no seu lugar como pecador a ira de Deus, que você e que eu merecíamos naquela cruz. Deus o matou na cruz. Deus o castigou na cruz, para que você não tivesse que sofrer a ira de Deus. Ele te dá um novo caminho. E ele assume o seu caminho. Ele é humilhado. Ele tira toda a riqueza que era por direito dele. E ele fala: Pai, eu trouxe de volta o meu irmão. E eu quero que ele se sente comigo no trono. Porque ele fez herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Jesus não apenas te salvou, meu irmão. Jesus te transformou em filho. Quando Deus olha para você, e quando Deus trata com você, Ele trata e olha para você como se Ele estivesse olhando o seu próprio filho. Ele é o nosso irmão mais velho. E essa é a parábola. Esse é o escândalo dessa parábola. Era disso que Jesus estava falando nessa parábola. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra, que é maravilhosa, escandalosa. Oh Deus, como nós nos alegramos, Senhor, com a tua palavra. Obrigado, Senhor. Dá-nos a graça agora, Senhor, de viver de maneira digna do seu evangelho, como filhos e filhas do Senhor, redimidas pelo sangue de Cristo, o nosso irmão mais velho. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse escandaloso amor que o Senhor nos deu em Cristo. Amém.